E aí, pessoal, eu quero corrigir com vocês então hoje os exercícios da tarefa do dia 13. Essa parte de herança ligada ao sexo e determinação do sexo também, tá? Que é um conteúdo que vai ser cobrado na nossa e também na prova da DEPA, né? Vai sair a prova da DEPA nesse trimestre ainda, tá? Então vocês têm que estar se sentindo seguros para realizar essa avaliação aí, tá? Então vamos começar lá com o número 1, ó, que fala sobre uma doença clássica de herança ligada ao sexo, que é o daltonismo. Tá? Então o que acontece? Ó? Toda vez que falar ligado ao sexo, é a mesma coisa que ligado ao cromossomo X. Né? E vocês têm que lembrar que o daltonismo é uma característica recessiva. Tá? Então é um alelo recessivo presente no cromossomo X. Então o que fala? Ó? Fala que uma mulher carreadora, tá? Carreadora é a mesma coisa que portadora, tá? Então isso quer dizer o quê? Heterozigota. Tá aqui uma mulher carreadora, ó. Ela não é a daltônica, mas ela carrega, ela porta o alelo para o daltonismo, tá? E ela se casa com um homem de visão normal. Então, para essas características, essas doenças ligadas ao sexo, tá? Que tem a ver com o cromossomo X, homem sempre vai ser mais fácil. Por quê, pessoal? Porque tu entendeu o genótipo? Porque o homem só tem duas possibilidades. Ou ele é normal, vai ter o alelo dominante ali, ó, no X e vai ser normal, ou ele vai ter o alelo recessivo e vai ser doente. A mulher, que ela tem as duas possibilidades. Se ela for normal, ela pode ser normal homozigota, XDzão, XDzão, ou aqui no caso, normal portadora, normal carreadora, que é no caso essa XDzão, XDzinho. Tá? Então, o que a gente tem de mais aqui na situação? Ó? A pergunta é, né, considerando o cruzamento de uma mulher carreadora com um homem de visão normal, a chance de as filhas desse casal. Então preste atenção na pergunta. Não está perguntando assim, ó, qual é a chance de nascer uma filha com tal característica? Porque se fosse essa pergunta, tu ia considerar todas as possibilidades. Se fosse perguntar qual é a chance de nascer um menino assim, um menino assado, uma menina assim, uma menina assada, ele já está excluindo os meninos, ele quer saber só as filhas do casal. Então, na hora de tu olhar para o exercício, tu vai olhar só para essa metade de cima aqui, ó. Só para as meninas. Tá? Então, cruzando aqui, ó, os alelos da mulher, XDzão, XDzinho, XDzão, Y, né? Isso aqui são dois homens, né? Se tu fosse olhar em linhas gerais, a resposta seria a seguinte: um quarto de chance menina normal, desculpa, o meio de chance menina normal, né? Que são essas duas aqui, vão ser meninas normais, 50% de chance. 25% menino normal e 25% menino doente, menino daltônico. Essa seria a resposta. Agora, perguntando especificamente sobre as filhas do casal, que são essas aqui, os meninos então não importam, vai ter ser de 50% de chance de ser normal homozigota e 50% de ser normal portadora ou carreadora, que é a mesma coisa. Então, qual é a chance de as filhas do casal serem carreadoras? A chance das filhas do casal serem carreadoras é de 50%. Tá? Entendido? Preste atenção de novo, pessoal, na maneira que é perguntado. Seria diferente a resposta se fosse perguntar qual é a chance de nascer uma menina carreadora. Daí seria só essa menina. Deixa eu mudar a cor aqui, ó. Tá? Seria só essa menina aqui, ó. Só que ele está perguntando sobre as filhas em específico, tá bom? Então vamos para a próxima. A 2, ó. A 2 fala da distrofia muscular do Kenny, né, que também é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X. Eu acho que vale a pena vocês saberem. Tá? Se tu souber isso de cor, por exemplo, tu não precisaria nem interpretar no heredograma ela aqui. Tá? Mas vamos lá. Ó. Vamos tentar ir por eliminação, então. Vocês vão ter agora essa dificuldade a mais, porque agora a gente vai poder estar trabalhando com heranças autossômicas ou ligadas ao X ou ao Y. Vamos por eliminação. Tá? Tem um bando de homem aqui, ó. São todos eles doentes.
né? Se tu for olhar, tem esse homem aqui, esse aqui, esse aqui e esse aqui. Num primeiro momento, tu poderia falar assim, ó, pois só tem homem afetado, então deve ser restrito ao Y, uma herança holândrica. Mas por que não é restrito ao Y? Porque se esse homem aqui, ó, e os outros homens também são doentes, e se eles carregam uma doença ligada no Y, de quem que eles herdaram esse Y? Se fosse uma doença ligada ao Y? Do pai. E como é que pode o pai dele ter o mesmo Y que ele e o pai dele daí não ser doente? Então, por isso, não cai nesses pega-ratão aí, hein? Tá? Por mais que só aconteceu com um homem, tá? Não é herança restrita ao Y. Por quê? Porque a restrita ao Y passa de pai para filho homem, de pai para filho homem. Então não tem como nascer um filho homem sem o pai ter a doença. Tá? Então por isso tu exclui restrito ao Y. Tá? Toda vez que tu enxerga mais um sexo do que o outro, e for bem desproporcional a coisa mesmo, possivelmente a doença tem a ver com cromossomo sexual, pessoal. Tá? Mas é só uma baita dica para vocês, não quer dizer que vai ser sempre assim. Mas te dá uma tendência para tu entender para o lado da cromossomo sexual. Agora vamos lá. Vamos ver que uma herança autossômica dominante. Tá? Para ser autossômica dominante, cada um desses indivíduos pintadinhos tinha que ter um azão. Concordam? Agora eu pergunto, se esse indivíduo aqui, se esse homem aqui, ó, tem uma herança autossômica dominante, tem um azão, de quem que ele herdou esse azão? Se ele herdou do pai ou da mãe, por que o pai e a mãe têm azão e não são doentes? Então, por isso que não é uma herança autossômica dominante. Tá? Não é uma herança autossômica dominante. Tá? Agora sobra então a herança ligada ao X. Vamos eliminar outra possibilidade. Uma herança dominante ligada ao X. Para ser uma herança dominante ligada ao X, esse homem aqui, ó, teria que ter um X azão Y, concordam? O Y ele herdou do pai dele, tranquilo. De quem que herdou o X? Da mãe. Mas como é que poderia ser então uma herança dominante ligada ao X? O cara tendo um alelo dominante ele ser doente e a mulher tendo o alelo dominante não ser doente. Não tem como. Tá? Então por isso que não é uma herança dominante ligada ao X e só sobra o esqueminha que eu fiz aqui, né, que mostra todas as possibilidades de uma herança recessiva ligada ao X. Galera, uma coisa muito importante para vocês, ó. Para a herança dominante, sempre, para toda e qualquer herança causada por alelos dominantes, seja ela ligada ao sexo ou não, sempre um dos pais tem que ter o alelo dominante. Então, nenhuma das situações mostra isso, ó. Todos têm pais normais tendo um filho diferente deles, um filho doente. Tá? Então, de novo, se tivesse uma letra E aqui, ó, autossômica recessiva, também poderia ser. Porque se tu for botar azão, azinho, azão, azinho e azinho, azinho, fecharia em todos. Por isso que o exercício já até não colocou autossômica recessiva para não gerar confusão. Tá? Mas lembre, características dominantes, sempre um dos pais tem que ter o gene para a doença. Tá bom? Entenderam? Beleza, vamos para a próxima. Olha a 3, ó. Também distrofia muscular do Duchenne, tá? Doença degenerativa, leva à morte do indivíduo, normalmente antes da maturidade sexual, por isso não é tão comum tu ter indivíduos reproduzindo, tá? Mas acontece. Então, o que acontece, ó? É determinado por um alelo recessivo ligado no cromossomo X. Homem sempre começa interpretando por eles, pessoal, porque ele sempre só tem duas possibilidades. Ou ele é doente, ó, ou ele é normal. Doente ou normal. As mulheres é um pouquinho diferente, por quê? Porque essa aqui, por exemplo, que é normal, ó, ela pode ser XAzão, XAzinho, ou poderia ser XAzão, XAzão, não sabemos. Por que eu sei que ela é XAzão, XAzinho obrigatoriamente? Porque ele teve um filho doente, ó. Esse Y do cara veio de quem? Veio do pai. De quem que esse homem, então, obrigatoriamente herdou o XAzinho? Dessa mulher aqui, ó. Por isso que eu concluo que ela tem que ser heterozigota, tem que ser portadora.
tá? Daí então olha aqui, ó, o outro casal aqui de baixo é um homem normal e uma mulher que é normal também, que eu não sei se ela é XAzão, XAzão ou XAzão, XAzinho, não sei, tá? O filho dela aqui, ó, o Y veio do pai, o XAzão veio da mulher, da mãe. Agora a pergunta é, qual é a chance dessa indivídua da terceira geração aqui, ó, número 2, esta aqui, ó, ser uma menina afetada? Para ela ser uma menina afetada, ser uma doença recessiva, ela teria que ser assim, ó, XAzinho, XAzinho. Agora vem a grande questão. Para ela ser XAzinho, XAzinho, tem que ter vindo um X da mãe e outro do pai. Eu pergunto, o pai tem XAzinho para doar? Não tem. O pai só vai ter esse aqui, ó. Então, qual é a chance desse casal ter uma criança afetada com uma doença recessiva ligada ao sexo? Zero. Zero. E daí lembra aquela regrinha que eu falei no material? Para doenças recessivas ligadas ao X, homem normal sempre só vai poder ter filhas normais. Por quê? Porque ele sempre vai doar o XAzão para ela, XDzão, XHzão, tá? Para doenças recessivas. Então a resposta número 3 é 0%. Vamos para outra. Do Enem, ó, pessoal, de novo sobre distrofia muscular do Kenny, eu acabei de falar que não é tão comum ter casos disso aí reproduzindo, mas já teve 3 exercícios, foi por pura coincidência, tá? Então o que ele fala, ó? Ele fala que tem duas irmãs gêmeas monozigóticas, são as univitelinas, tá? Que eram portadoras. Para quem não recorda, de novo, portadora quer dizer o quê? Heterozigota, tá? Elas são portadoras, só que olha que loucura, elas são gêmeas univitelinas, geneticamente elas são iguais, extremamente idênticas, só que uma tem a distrofia e a outra não. Uma apresenta fenótipo de distrofia, talvez uma intensidade mais leve, e a outra não. Por quê? Daí tu tem que lembrar daquela historiazinha da chamada cromatina sexual ou corpúsculo de Baar. O que é isso? Lembrem que cada vez que uma célula se divide, ela vai duplicando o material genético dela, só que o que acontece? Como a mulher tem 2 cromossomos X, um dos cromossomos X das mulheres, eles são inativados aleatoriamente. Tá? Então, o que é isso? Nessa menina aqui, ó, que apresenta o fenótipo, ela deve ter uma grande quantidade de células dela que inativou essa aqui, ó, o cromossomo X que continha o gene normal. E qual que é o cromossomo X ativo nas células dela? O cromossomo X com a distrofia, com o alelo para a distrofia. Na outra irmã gêmea, tá? Deve ter uma quantidade maior de células que estão inativado. Este aqui, ó, esse aqui que vai ser a cromatina sexual agora. Com isso, sobra o cromossomo X normal na maioria das células. Por isso que ela não apresenta o fenótipo da distrofia. Então, por que teve essa diferença na manifestação da distrofia em duas gêmeas que têm a mesma genética? Dominância incompleta do alelo mutante em relação ao normal? Não. Falha na separação do cromossomo X na separação dos embriões? Não. Recombinação cromossômica em uma divisão celular embrionária, recombinação cromossômica acontece só na hora de formar gametas, tá? Então não tem a ver com isso aqui. Tem a ver com o quê? Com a inativação aleatória de um dos cromossomos X depois que se formaram os embriões. Depois que separou ali os dois embriões e começaram a crescer duas irmãzinhas gêmeas, os cromossomos X começaram a ser inativados diferentemente em uma irmã e na outra. Então isso levou a esse fenótipo distinto entre as duas, né? Então, para tu ver, é aquela mesma ideia lá dos gatos de 3 cores serem fêmeas, pessoal. A inativação aleatória de algum dos cromossomos X, tá bom? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, essa outra questão aqui, ó, fala sobre herança ligada ao sexo, especificamente daltonismo, e também grupos sanguíneos, polialelia.
Fala aqui, ó, do Carlos e da Juliana, tá? Que eles são um casal, que eles tiveram um menino daltônico, tá? Com sangue AB. Tiveram o menino com visão normal e com sangue O, tá? E uma menina que ela vai ter visão normal e sangue B. Então a menina com visão normal, ó, e com sangue B. Agora vamos lá para descobrir como que são os genótipos dos pais. Vamos pegar aqui, ó. Se esses tiveram um filho com sangue O, tanto o Carlos quanto o Juliano tem que ter um alelozinho. Nenhum dos dois pode ser sangue AB, por exemplo. Não tem como. Como eles tiveram uma criança com sangue A e outra com... uma criança com sangue AB, quer dizer que um dos pais tem A e um dos pais tem B. Então, com isso, eu concluo que ou o Carlos é sangue B e a Juliana sangue A, ou vice-versa. Mas os dois têm um sangue A e outro sangue B, obrigatoriamente, e eles têm que ser heterozigotos. Tá? Então agora vamos lá. Fala que o Carlos e a Juliana têm visão normal. Então para o homem, para o Carlos é mais fácil. O Carlos só pode ser assim, ó. Para a Juliana, ela poderia ser XDzão, 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 XDzinho. Como que eu sei que obrigatoriamente ela tem que ser heterozigota? Por causa do filho aqui, ó, o primeiro filho deles, ó. O Y veio do Carlos, obrigatoriamente. E esse XDzinho aqui, ó, o cromossomo X de um homem, sempre vem de quem? Vem da mãe. Então eu concluo que a Juliana obrigatoriamente tem que ser uma normal portadora, ela tem que ser heterozigota. Ela não pode ser XDzão, XDzão. A filha aqui da Juliana, ó, e do Carlos, ela recebeu o XDzão do pai. Agora o outro eu não sei qual dos dois X que ela recebeu da mãe. Não tem como saber. Outra coisa que eu sei sobre ela é que ela não pode ser IBzão e IBzão. Porque um dos pais é sangue A. Então ela tem que ser heterozigota. Tá? Agora vamos para as alternativas. Ó. Considerando o fenótipo dos filhos, podemos concluir que Juliana é portadora de um alelo recessivo do gene que codifica o daltonismo. Tá certo? E Carlos não tem esse alelo. Tá certo. Carlos tem tipo sanguíneo AB? Não. Se ele fosse AB, nunca ia ter uma criança O. Não tem como. Tá? A letra B, ó. Juliana é portadora de um alelo recessivo do gene que codifica o daltonismo. Tá certo. Ela tem que ser portadora para poder ter o primeiro filho doente. E Carlos não tem esse alelo. Tá certo. Um deles tem sangue A e o outro tem sangue B. Perfeito. Essa é a resposta correta. Vamos ver as outras, ó. Carlos tem um alelo recessivo do gene que codifica o daltonismo? Não, ele não pode ter o alelo recessivo, senão ele seria daltônico. Letra D. Carlos e Juliana têm o alelo recessivo? Não, Carlos não pode ter. E Juliana é portadora de um alelo recessivo do gene que codifica o daltonismo, tá certo? E o Carlos não tem esse alelo, tá certo? Agora fala que o Carlos tem sangue O e Juliana AB. Não. Não tem como. Não pode ter sangue O, senão nunca teria um filho AB também. Então, uma questão que é para ser tranquilinha também, pessoal. Vamos para a próxima. Vamos lá. Ó. Fala sobre herança ligada ao sexo, ligada ao X, dominante. Então, fala que as asas reduzidas são causadas por um gene dominante localizado no cromossomo X. Então, a asa normal é Xazinho, recessivo. Só que olha o que ele fala de importante. Ele fala que o sexo heterogamético é o feminino. O que é um sexo heterogamético? Aquele que tem os dois cromossomos sexuais diferentes. Então, o macho vai ser XX, a fêmea vai ser XY agora. Tá? Então, tá aqui uma fêmea, ó, que ela fala que a fêmea tem asas reduzidas, então ela é Xazão Y. E o macho, que tem asa tamanho normal, como ele é o homogamético, ele é o Xazão, Xazinho, Xazinho. Tá? Então, fazendo o quadrinho de Punnett, ó, o que vai acontecer? Esses aqui, ó,
são machos. Percebam que todos os machos, tá? Eles vão ter asa reduzida, porque eles têm o alelo dominante, ó. Então, o resultado, 50% de machos com asa reduzida, tá? E as fêmeas, né? Todas elas vão ser asa normal, mas então, no resultado total do cruzamento, ó, 50% de machos com asas reduzidas, 50% de fêmeas com asas normais. Então, toda a prole vai ter asa normal? Não. Toda a prole tem asa reduzida? Não. Somente as fêmeas vão ter asas normais? Sim. Os machos, todos eles vão ter asas reduzidas. Tá? Então, por isso, letra C. Tá? Se a pessoa não prestou atenção que o sexo heterogamético, aqui no caso era fêmea, já vai dar errada a resposta. Entendido, pessoal? Lembre, sexo heterogamético é aquele sexo que vai escolher determinar o sexo dos filhotes, porque ele que vai produzir dois tipos de gametas diferentes, porque ele tem dois cromossomos sexuais diferentes. Na nossa espécie é o macho que é o heterogamético, porque ele é XY. Aqui ele falou que essa espécie de inseto é a fêmea que é XY. Tá ok? Vamos lá.